Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à última análise da Gazeta do Povo. A primeira turma do STF anda a passos largos para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 auxiliares por reuniões, lives, pensamentos, críticas e anotações em caderninhos. É nisso que está baseada a acusação da PGR, endossada hoje pelos ministros que lançaram os seus votos. No segundo dia do julgamento da trama golpista, o governo americano fez um alerta sobre países em que há violação do direito de liberdade de expressão. O presidente Trump não tem receio de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Olha, com esse pano de fundo e os votos sem sentido dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino para condenar Jair Bolsonaro, eu convido você a vir com a gente agora para a última análise. Que tem hoje um convidado especial, o Frederico Juncker, que está aqui com a gente. Tudo bem, Fred? Bem-vindo. Olá, Tosi. Olá a todos os amigos da Gazeta do Povo. O Fred que está presença constante aqui nos canais da Gazeta no Sem Rodeios, mas hoje estreia no Última Análise. Isso aí. É isso aí. Tudo bem? Júlia Lucy está com a gente também. Salve, Júlia. Bem-vinda. Tudo bem? Boa noite, Tosi. Bom ver o Fred. Oi, André. Boa noite. André Marcília, seja bem-vindo também. Tudo certo? Marcília, tudo bem? Tudo bom, Tosi? Cumprimento a todos. Prazer estar aqui. Nosso assunto de hoje é o julgamento de Jair Bolsonaro e mais 7 réus e o lançamento dos votos dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Contudo, a gente precisa abrir o programa com um tema correlato e que mostra como a situação brasileira é grave e está sendo acompanhada de perto pela comunidade internacional, em especial os Estados Unidos. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não terá receio de usar o poder econômico e o poder militar americanos para proteger a liberdade de expressão em outros países. Liv fez esse comentário ao responder uma pergunta de Michael Schellenberg, mas a gente vai ouvir esse comentário, nós temos o vídeo ali, tem inclusive as legendas. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the President believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Não chega a ser ainda o despacho de um porta-aviões para vir até o Lago Paranoá, né, como fez piada, fez troça o ministro Alexandre de Moraes lá atrás, mas é uma advertência, assim, de que demonstra quão sério, quão grave, na visão dos Estados Unidos, é o que acontece hoje no Brasil, né, Fred? Começar contigo aí. Ou será que temos aí realmente um perigo de alguma ação militar à vista? Não parece ser nesse momento, mas tem um recado forte aí, retórico muito duro, né? Com certeza, Tosi. Até aproveitar para cumprimentar a Júlia Lucy, o Marcília, um alô ali, nossos amigos. E, de fato, você vê que o governo americano se posicionando de forma firme em relação às agressões à liberdade de expressão no Brasil e no mundo. Eu acho que, até para entendermos melhor essa declaração da porta-voz da Casa Branca, a Casa Branca e o governo americano ele se vale basicamente de 4 instrumentos quando ele vai atuar no campo internacional, que são sintetizados pelo acrônimo DIME, que são ferramentas diplomáticas, ferramentas de inteligência, militares e econômicas. No campo da diplomacia e da inteligência, são o que se considera, o que se chama usualmente de soft power, é o poder suave em que você tenta, por meio do acordo, do diálogo, chegar a uma solução consensual, obviamente os Estados Unidos atuando em prol dos seus interesses e, nesse caso aqui, do interesse das empresas, né, de Big Tech, que são as grandes empresas de redes sociais que atuam ao redor do mundo. E o que a gente chama de hard power, o poder bruto, o poder duro, as ferramentas econômicas e militares. Você vê que
quando eles vão se relacionar no campo internacional, eles vão adotando essas várias estratégias a depender claramente da forma como os países que se relacionam com os Estados Unidos vão respondendo às suas várias ações. Nós temos, no caso, por exemplo, agora do Brasil, dada a sensibilidade desse tema hoje para o governo Trump, de proteção das empresas de Big Tech e do exercício da liberdade de expressão dos usuários das redes sociais ao redor do mundo, a utilização do instrumento do tarifaço, em que, em relação aos demais países do mundo, a tarifa mais alta foi aplicada ao Brasil, uma tarifa de 50%, justamente porque ficou muito claro para o mundo, especialmente com a chegada do Trump ao poder, de que a agenda, inclusive que levou o Trump à presidência da República no seu segundo mandato, era uma agenda de defesa da liberdade de expressão. Tanto assim que o próprio vice-presidente americano, J.D. Vance, quando ele vai para a conferência de Munique, né, na Europa, ali com as principais lideranças militares do mundo, especialmente da OTAN, ele deixa muito claro ali para as lideranças europeias, em fevereiro desse ano, ele falou, olha, se o governo Biden tinha uma postura, inclusive, de promover a censura por meio, foi revelado por meio dos arquivos do Twitter, é interessante, Tosi, que essa pergunta formulada à porta-voz da Casa Branca foi formulada justamente pelo Michael Shellenberger, que é o jornalista que está por trás da reportagem dos arquivos do Twitter, que revelou para o mundo que o governo americano pressionava redes sociais, o governo Biden, para que essas redes sociais censurassem os usuários das redes, mas também o Michael Shellenberger é o responsável pela publicação dessa última Vaza Toga 2 que trouxe a público as conversas entre o Eduardo Talhaferro e assessores do ministro Alexandre de Moraes que operavam ali um gabinete paralelo de inteligência. Então a gente vê essa guinada de postura do governo americano com essas declarações, como eu disse, do vice-presidente J.D. Vance para os líderes europeus, falando, olha, nós estamos aqui defendendo a liberdade de expressão, diferente do governo Biden, que promovia a censura. Essa é uma agenda clara da presidente Donald Trump, e essa declaração da porta-voz vai justamente ao encontro dessa nova política do governo americano, que busca defender os interesses, né, das empresas de redes sociais, e com agravante no Brasil, que as ordens do ministro Alexandre de Moraes de censura, essas ordens ilegais e secretas, foram direcionadas não apenas a cidadãos brasileiros, em território brasileiro, mas também a cidadãos americanos e brasileiros, ou estrangeiros residentes em território americano, o que levou inclusive a empresa Rumble a promover uma ação de indenização contra o ministro Alexandre de Moraes no estado da Flórida. E há 2 semanas, naquela operação em que o ministro Alexandre de Moraes apreende o passaporte do pastor Silas Malafaia, inclusive o advogado do Trump, Martin DeLuca, teve conversas que ele travou com o presidente Bolsonaro reveladas. Ele que é advogado americano, mas também advogado registrado no Brasil, na OAB do Estado de São Paulo, e que também foi atingido por essas medidas arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes. Então você vê claramente essa postura do governo americano e essa declaração da Casa Branca, dizendo assim, olha, no plano internacional, nós temos várias ferramentas que nós utilizamos para defender os interesses dos cidadãos americanos e das empresas americanas e não descartamos, no pior dos cenários, eventualmente nos utilizarmos da força militar. Obviamente, é improvável, mas é possível, está ali, dentre as cartas de que dispõe o governo americano, uma eventual, né, solução militar, como é o caso agora, por exemplo, da questão envolvendo Nicolás Maduro, em que o governo americano deslocou tropas para o Mar Sul do Caribe, e ali você vê ele se utilizando justamente desse instrumento militar, mas obviamente numa questão envolvendo o narcotráfico, né, e o tráfico de fentanil para os Estados Unidos. Eu quero ouvir o Marcília e a Júlia Lucy sobre isso. Deixa eu só acrescentar um pouco mais de contexto aqui. O comentário da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, foi feito ao responder pergunta do Michael Shellenberger, como lembrou aqui o Fred, criador da série de reportagens Twitter Files, que questionou se a Casa Branca pretende tomar medidas adicionais contra a Europa e o Brasil por causa dessas ações contra as redes sociais e processos contra políticos de direita. O jornalista mencionou que o presidente Trump manifestou preocupação sobre o ex-presidente Bolsonaro, que foi tornado inelegível e que pode ser condenado pelo STF nesta semana. Schellenberg citou que ele e os colegas brasileiros estão sendo investigados criminalmente por reportagens do Twitter Files Brasil. E aí veio essa declaração forte da porta-voz, né, que a gente está aqui na tela.
não tenho nenhuma ação adicional para adiantar para vocês hoje, mas posso dizer que essa é uma prioridade para a administração e o presidente não tem receio de usar o poder econômico e o poder militar dos Estados Unidos para proteger a liberdade de expressão em todo o mundo. Finalizou ali a porta-voz. E aqui a foto até, né, ela mesma parece que fez um ó na foto ali. Marcília, como interpretar esse recado nesse momento da caminhada do julgamento? Olha, Tosi, algumas questões, né? Eu acho que a primeira delas é que quando ela fala, né, no poderio militar, econômico, etc., ela está, a meu ver, assim, só para a gente também não ficar aqui em alerta achando que os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Ela disse, né, que, olha, a gente pode usar poderio militar, econômico, não sei o quê, ou seja, olha, a gente tem esse leque de possibilidades. Ela não estava necessariamente se referindo ao Brasil, ela já tinha ampliado a questão, falou, o Brasil é isso e tal, mas as nações que não, nós não temos nenhuma sanção agora, mas as nações que não necessariamente cumprirem isso ou aquilo podem se receber, então assim, ela estava já no momento de generalizar, olha, todo mundo que, então não é que ela apontou o dedo e falou, olha, se o Brasil não ceder, nós vamos usar um poderio militar, algo que eles, por exemplo, fizeram com a Venezuela. Aí sim, com a Venezuela houve uma deliberada e direta ameaça, se assim podemos chamar a questão. Então, é só para deixar a coisa no lugar, porque também, eu não sei, de duas uma, né? Tem gente que vai ficar já esperando chegarem os americanos para salvar a pátria, e tem também outro tipo de pessoa que vai ficar assustadíssima, e eu entendo também de o Brasil entrar em guerra. E eu não duvido mesmo que esse tipo de gente que está aí no poder talvez tope, né? Talvez tope entrar em guerra apenas para justificar o seu ponto de vista. Então, esse é um primeiro ponto. Agora, eu não acho isso bom. Eu não comemoro de forma alguma uma situação como essa. Eu acho lamentável o Brasil chegar num ponto em que nós estamos aqui discutindo a possibilidade de uma intervenção militar de um país estrangeiro, e não é de um país estrangeiro chanfrim. Não é que a gente está aqui querendo reeditar as guerras que a gente passou, que foram poucas e que foram pequenas, algumas delas até muito sangrentas, mas enfim, a gente nunca entrou em guerra contra um grande país, né, contra uma artilharia incrível, pesada, né? Então, a gente comprar essa briga com os Estados Unidos a ponto de estarmos discutindo se poderá haver uma guerra, se os Estados Unidos podem invadir o Brasil, é algo que eu não esperava, espero não presenciar. E acho que do ponto de vista estratégico, se essa é a ideia, se é uma construção discursiva dos Estados Unidos, acho que nesse ponto eles erraram. Erraram porque aqui no Brasil existe uma deliberada adesão aos Estados Unidos e ao que eles vêm fazendo aqui. Tanto que essa fala dela veio depois de uma intervenção, salvo engano, de Schallenberger, dizendo assim, olha, eu estou sob censura e tal. Então era um depoimento pessoal. E ele chega a dizer, está sendo muito bem-vinda a aplicação de sanções dos Estados Unidos no Brasil. Então, e de fato, nós temos aqui uma ótima adesão do que os Estados Unidos estão fazendo em relação à sanção. É claro que tem parte da mídia, tem parte da esquerda, tem parte das pessoas que estão gritando, estão invadindo a nossa soberania, mas uma grandiosa parte das pessoas está aderindo, tanto que nas manifestações nós tivemos, por exemplo, a bandeira dos Estados Unidos, que é também outra discussão que eu acho sem sentido nenhum, pode ou não pode bandeira dos Estados Unidos. Uma manifestação é sobre ideias, não importa qual a bandeira, você pode botar a bandeira do que for, né? E discutir adequadamente, senão a gente entra naquela história, né, de aqui em São Paulo, Palmeiras e Corinthians, aí no Paraná, Curitiba e Atlético, aqui, por exemplo, em São Paulo, se você entrar de verde na torcida do Corinthians, os caras te batem, e vice-versa. Bom, é disso que se trata, a gente vai entrar nesse lugar, isso não é um debate de ideias. Então, essa é uma discussão que eu não vejo sentido. Mas, de qualquer maneira, o fato de você ter uma bandeira numa manifestação aqui no Brasil, como a do 7 de setembro,
demonstra a adesão que aqui nós estamos tendo a essas sanções. Acho que se esse tipo de discurso mais bélico pode gerar algum tipo de reversão em alguns polos aqui que falam, opa, peraí, mas então se eles vão invadir o Brasil, aí também não, sabe? Olha, isso eu também não topo, aí eu não topo, se for por aí eu não vou. Então isso pode criar algum tipo de ruído aqui interno, no sentido de rejeitar essa possibilidade, claro, de intervenção militar para algo que estava tendo uma boa adesão aqui, que eram as sanções pessoais, como a Magnitsky, pessoais aos ministros do STF. Pois é, o Marcília levantou vários pontos interessantes ali. E eu pergunto para você, Júlia, de certa forma, o governo petista pode querer faturar nessa suposta ameaça, né? A gente já disse aqui que provavelmente é só uma demonstração de poderio e de que não é para brincar com eles no sentido assim, que vocês vivem fazendo provocações, houve troça lá atrás, dizendo que só haveria mudança se chegasse um porta-aviões no Lago Paranoá. Hoje mesmo o ministro Dino disse que vocês acreditam mesmo que nós vamos ser intimidados por postagem no Twitter ou por cancelamento de vistos? Isso é brincadeira. Então, as troças são feitas daqui para lá, os desafios daqui para lá. E o que a porta-voz da Casa Branca disse hoje foi, de certa forma, uma resposta mais dura a quem leva as coisas na brincadeira ou na provocação? Eu acho que nós temos alguns aspectos aí. Primeiro, a questão da bandeira. Segundo, a fala da Caroline. E terceiro, o 7 de setembro. E quarto, como o governo vai utilizar tudo isso a seu favor. A gente já começou a observar isso hoje. Bom, em primeiro lugar, no 7 de setembro, eu confesso que fiquei bastante incomodada com o uso da bandeira americana. Não era uma data qualquer, era a data que comemoramos a independência do Brasil em relação a Portugal. Deixamos de ser colônia e passamos a ser um país independente. Então, o 7 de setembro é isso, é para comemorar aquele momento em que deixamos de mandar dinheiro para Portugal, em que deixamos de ser colônia para começarmos a sermos um país livre. Tivemos, como tudo no Brasil, uma negociação, tivemos a participação direta da família real portuguesa, mas o fato é que o Brasil já vinha caminhando para o seu amadurecimento, já havia gerações de brasileiros nascidos aqui, e esses brasileiros clamavam por um momento de romper com a relação com Portugal. Não vou entrar no mérito se foi bom, se foi ruim. Aqui no Brasil nós temos muitas pessoas que são defensoras da monarquia. Eu sou bastante próxima do movimento monarquista, vejo uma altíssima qualidade nas famílias reais, de modo geral, na brasileira também, que inclusive teve coragem de romper com a escravidão. Mas o fato é que nos tornamos independentes e era essa a comemoração. Então, entendo que foi um momento ali, o brasileiro está passando por um momento de profundo sofrimento, de profundo estresse, de muita decepção, e há diversas formas de reagir a isso. Uma das formas de reagir a isso é pedir socorro, e esse socorro pode vir, né, para muitas pessoas, inclusive de uma outra nacionalidade, né, no caso dos Estados Unidos. E nós temos, sim, muitas semelhanças com os Estados Unidos. Eu não estou nem falando da Constituição da República Brasileira, eu não estou falando do quão a nossa Constituição se espelha na Constituição americana, a nossa democracia copia valores democráticos americanos. Eu não estou falando dessa relação. Eu estou falando daquilo que Trump passou e aquilo que Bolsonaro passa. Então, é óbvio que Trump enfrentou muita resistência, mas ele conseguiu ser candidato. Porque lá nos Estados Unidos nós não temos leis extremamente severas que sejam capazes de tirar pessoas da disputa eleitoral. E aí eu acho que está um alerta para nós aqui. Talvez seja o caso da gente revisitar a nossa legislação, por mais doloroso que seja, mas talvez seja necessário permitir que qualquer pessoa dispute a eleição, porque agora, neste momento, as leis estão sendo usadas para impedir que uma pessoa extremamente popular, maior líder deste país, seja tolhido do seu direito político de participar ativamente do processo eleitoral. Mas o fato é que Trump sabe o que o Bolsonaro está passando, Trump superou, foi eleito com louvor,
e em pouquíssimo tempo de governo ele já conseguiu implementar uma agenda muito clara. Um dos pontos dessa agenda é exatamente o combate ao narcotráfico. E ele classificou, muito sabiamente, Nicolás Maduro como líder de narcotráfico. Por isso, ele já começou a posicionar tropas para fazer uma invasão na Venezuela. Inclusive, hoje, né, vazou um vídeo de um instrutor americano se comunicando ali com não sei se eram mariners, mas eram os homens ali, estavam em navios, e ele falou, não é se vamos atacar, é quando vamos atacar. Então, acho que já está dado, por tratarem a Venezuela, como de fato ela é, um Estado narcoterrorista, com um presidente que é chefe do narcotráfico, então os Estados Unidos preparam uma invasão no território venezuelano. No caso brasileiro, sinceramente não vejo. Não vejo. E compartilho do mesmo sentimento que o Marcília. É muito ruim imaginar que um país queira invadir o Brasil. É muito ruim. Então, eu acho que nesse momento, a gente precisa colocar a cabeça no lugar, não pode confundir processos, instrumentos, não pode achar que fins justificam os meios, porque nós ainda temos uma Constituição, nós temos leis, e se o povo brasileiro, num grito de desespero, estende uma bandeira estrangeira, no dia que comemora a sua independência, é o selo da falência institucional, mas é o selo também da falência do povo. Do povo. Diferente do que está acontecendo hoje no Nepal. Pois olha, o pessoal no chat aí, a conversa está afiada ali, viu, pessoal? Muitos estão, na verdade, dizendo que essa bandeira estendida lá foi por apenas alguns minutos, foi um pedido do SOS ou um agradecimento à sanção dos Estados Unidos, a essa pressão sobre o nosso governo, longe de ser assim, digamos, uma adesão a outra pátria que não a nossa, né? Realmente estamos no campo da retórica, né? Nas demonstrações, recursos visuais, apelos, então a coisa está muito ainda nos signos. O que significa isso para você? O que significa para quem está nos assistindo? O que significa para mim, né? Ô, Tosi, você me permite? Pois não. Só fazer um pequeno comentário na linha que você falou. Está na hora de exatamente as pessoas começarem a prestar atenção nos símbolos, como você muito bem colocou. Porque o que foi entregue foi uma foto para a direita, para a esquerda, tripudiar o movimento da direita. Então, repercutiu, inclusive mundo afora. A bandeira dos Estados Unidos é o maior símbolo da direita brasileira. É sério que é isso que a gente quer? São as leituras possíveis, né? Outros vão dizer que não, ali na verdade houve um agradecimento ou um pedido de socorro para que os Estados Unidos, a maior nação, a maior democracia do país, continue apoiando para que o Brasil corrija seus caminhos. Mas enfim, são os símbolos e os signos. Marcília. Eu arriscaria fazer uma diferença que é a seguinte. Veja, bandeiras são símbolos, né? Então, o que nós temos, né, a luta hoje é por pautas, não é por símbolos, né? Então, assim, eu realmente eu entendo o ponto, né? Mas eu tenho um receio também de nós nos apegarmos a essa questão do símbolo e tornar o símbolo maior que a pauta. Porque se nós tornarmos o símbolo maior que a pauta, talvez a gente dialogue com exatamente o discurso que hoje o governo está fazendo, que é o Brasil é soberano. Pô, eu estava aqui quando que era? Sei lá, não lembro. Eu sou velho, já esqueço tudo. Eu estava passando aqui em São Paulo, na Augusta, que é uma rua que não é muito bem de se frequentar, mas era de dia, e de dia ela é tranquila. E tinha ali um monte de cartazes que botaram até o Felca, tinha o Felca, Fernanda Torres, tudo o pessoal do governo que fez, ou aliados ao governo. Então, estava o Felca olhando para cima e aí embaixo escrito soberano. Aí tinha a Fernanda Torres e o Brasil é nosso, sabe? Aquelas pautas, assim, ou aquelas falas, né? E ali as imagens de verde e amarelo. Então, eles estão usando essa questão do símbolo
como algo maior que a pauta. Essa me parece ser a defesa hoje do governo. Então, a minha visão é que a gente precisa entender que para nós a pauta precisa ser maior que o símbolo. Senão, a gente pode entrar nessa narrativa que é uma narrativa que eles estão fazendo. Tosis, me permite só um comentário. É que eu estava me recordando aqui, logo que saiu a primeira decisão do ministro Alexandre de Moraes, decretando as medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele se utilizou de uma linguagem muito forte e que não é típica da diplomacia. Ele se referiu aos Estados Unidos como inimigos estrangeiros. Quando você se refere a uma outra nação como inimigo estrangeiro, ele estava fazendo menção ali aos Estados Unidos, porque essa decisão foi dada logo depois do anúncio da sanção Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Você se refere a uma nação como inimiga estrangeira quando você ou já teve um rompimento das relações diplomáticas entre os países, ou quando você já tem um estado de guerra deflagrado, como é o caso hoje, por exemplo, da Rússia e da Ucrânia. Então, você veja o caos que o ministro Alexandre de Moraes está gerando no país com repercussões internacionais, porque essa escalada da retórica americana, dizendo inclusive que pode se utilizar eventualmente de instrumentos militares para defender a liberdade de expressão, vem na esteira de uma retórica de um juiz do Tribunal Constitucional que se refere aos Estados Unidos como inimigo estrangeiro. E por isso que as relações entre países elas se dão no âmbito dos poderes executivos, justamente porque a diplomacia é treinada para estabelecer relações com os outros países se utilizando de uma linguagem amena, porque sabe, você atua como diplomata para apaziguar os conflitos e não para colocar fogo nos conflitos. Então, você veja o quanto um Supremo Tribunal Federal, que extrapola suas atribuições e com esse extrapolamento das atribuições que geram efeitos em outros países, isso aconteceu com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, o quanto a atuação hoje abusiva do ministro Alexandre de Moraes não está enredando o país num conflito internacional. Então, você vê a gravidade de um juiz que se arroga, inclusive, se utilizar de uma linguagem que não é própria das relações diplomáticas e o efeito que isso vai gerar no outro país. Porque até no passado, quando o Lula, por exemplo, fazia suas bravatas nos seus mandatos 1 e 2, Lula 1 e 2, você não tinha disseminação das redes sociais e a própria diplomacia, por exemplo, a embaixada americana, quando levava as informações ao conhecimento do governo americano, eles atuam para reduzir, aplainar ali as relações. E agora, a gente tem que ver que quando você dá uma declaração hoje no Brasil, no caso de uma autoridade dos altos poderes do país, isso imediatamente chega ao conhecimento do governo Trump, da Casa Branca, da Secretaria de Estado americana, e obviamente que o seu interlocutor no plano internacional vai receber essa mensagem conforme o entendimento que aquela linguagem tem no campo das relações diplomáticas. Então, me parece, inclusive, que essa declaração hoje da Casa Branca já é consequência dessa atuação desastrada do ministro Alexandre de Moraes, para além de, obviamente, abusiva, mas que, como foi no caso do Oswaldo Eustáquio, quando ele, para retalhar o governo espanhol e o Poder Judiciário espanhol que negou a extradição do Oswaldo Eustáquio, ele vai lá, descumprindo o tratado existente entre Brasil e Espanha, e solta um traficante búlgaro que tinha um pedido de extradição formulado pelo governo espanhol. Então você veja, a coisa no Brasil está tão surreal que a atuação abusiva do Supremo, para além de tripudiar sobre os direitos fundamentais dos brasileiros, está gerando repercussões internacionais, e essa declaração da Casa Branca, a meu ver, já é reflexo, fruto dessa atuação do ministro Alexandre de Moraes, com declarações, como no caso daquela decisão, dizendo que os Estados Unidos são um inimigo estrangeiro ou que só vai pensar em reformular a sua atuação com base o porta-aviões entrando no Lago Paranoá. Então, infelizmente, me parece que dentro desse contexto, as autoridades públicas brasileiras deveriam repensar suas atitudes, porque claramente essa postura da Casa Branca hoje já é também consequência dessas posturas reiteradas do próprio ministro Alexandre de Moraes. Lembra aquele ditado, né? Quem fala o que não deve, ouve o que não quer, né? Se posicionou como um juiz internacional, achando que a sua jurisdição é o mundo todo, e aí vem esses retornos que são duros, e são duros para o país, e são duros não só para o Alexandre de Moraes. Bem, vamos falar sobre o julgamento hoje. O Jair Bolsonaro e os 7 auxiliares começaram a receber o veredito dos 5 ministros da primeira turma do STF. O primeiro a votar, Alexandre de Moraes, endossou a condenação de todos eles a todos os supostos crimes que lhes foram imputados. Ou seja,
organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Como prova desses crimes, o ministro falou extensivamente sobre reuniões, lives, anotações em caderninhos, conversas de WhatsApp e a delação de uma única pessoa. Tudo teria começado em julho de 2021, numa live em que Bolsonaro fez críticas à segurança das urnas e do processo eleitoral. Acompanhe o raciocínio de Moraes sobre essa encadeação dos fatos. Chame-se como quiser. Aqui era uma minuta de golpe de Estado. Você perde as eleições em que, desde meados de junho de 2021, uma série de atos executórios de quebra do Estado Democrático de Direito, de perpetuação no poder com golpe de Estado. Você perde as eleições e, a partir disso, você tenta trazer as Forças Armadas para uma intervenção militar. Mas por quê? Porque eu perdi as eleições. Por quê? Porque as eleições foram fraudadas. E volta ao item 1, todo o modus operandi e os atos executórios, desde sempre realizados pela organização criminosa. Ah, mas é porque está uma confusão no país. Olha, quem estava coordenando essa confusão no país? Quem estava incentivando, apoiando e jamais disse para desmobilizarem-se depois das eleições as pessoas na frente dos quartéis? Quem participou do planejamento Punhal Verde e Amarelo e Operação Copa 2022? Quem determinou que o réu Paulo Sérgio editasse uma nota desmentindo o relatório das Forças Armadas sobre lisura e correção total nas eleições para instigar a polarização e aí sim pedir para as Forças Armadas auxiliarem na decretação de uma quebra da normalidade? Todos os atos, e insisto, por isso a importância desses atos sequenciais, todos os atos executórios para o golpe de Estado. Pois é, aqui a gente vê claramente um traço da personalidade do Alexandre de Moraes. Pense o que quiserem, chame do que quiserem, eu chamo isso de golpe de Estado e ponto. Difícil convencer um juiz que já chega no julgamento com esse espírito, né, Marcília? É impossível, né? E ele acabou de inventar mais uma moda, né, que é chamar aquilo que a gente chama em direito de cogitação, ou até mesmo de atos preparatórios, passou a chamar isso de atos executórios. Então, se você escreve Bom, então todos aqui podemos ser em algum momento qualificados como golpistas, né? Porque basta a gente estar falando, se eu estou aqui falando, por exemplo, se eu pegar, só para ficar no exemplo, se eu chegar aqui e disser que eu acho que, como a gente falou, que é um recado dos Estados Unidos importante o fato deles dizerem que poderão usar a artilharia, bom, então talvez eu esteja aqui incitando um golpe ou uma guerra. Estou incitando a guerra, alguém pode entender, só pela minha fala. Ou se eu disser que no Nepal, o que a gente viu, assistiu hoje, que é um recado, ou pode ser um recado para quem, enfim, trata as redes sociais e a liberdade de expressão de forma censória. As democracias deviam ficar atentas a isso. Se o Brasil tiver interesse ainda em se tornar um país democrático, em algum momento, deve olhar para situações como essas. Alguém pode então dizer que eu estou aqui simplesmente cogitando ou estimulando a que se faça aqui no Brasil o que se fez no Nepal. Quer dizer, ou seja, eu não posso mais falar. Tudo que é dito, tudo que é falado, tudo que é exposto pode, de alguma maneira, ser utilizado por alguém para alguma finalidade no futuro eventual que não seja lícita, e se isso acontecer ou puder acontecer, o que eu falei vai ter sido o gatilho disso. Então, ninguém pode mais falar.
eu não posso opinar sobre nada, porque se aquilo que eu opinar tiver qualquer tipo de consequência futura, eventual, por terceiros, eu sou o culpado, eu sou o mandante. Então se eu chegar aqui e falar assim, olha, o que aconteceu hoje no Nepal é um recado, hein? A gente precisa ficar esperto para não acontecer aqui no Brasil o que aconteceu lá. Pega esse meu vídeo, pega esse meu corte, e aí de repente acontece a mesma coisinha, algum dia vão falar que eu incitei, que eu sou o mandante do troço. O André Marcília é o mandante, pronto, eu sou o cabeça agora da... Então, assim, é nesse lugar que o ministro Moraes coloca a sua fala. É um ato de execução. Eu já estou aqui executando porque eu dei a minha opinião. O que o Bolsonaro fez foi dar a sua opinião sobre urna, sobre sistema eleitoral, sobre questões que um governante, aliás, não tem só o direito, mas o dever de opinar. Um governante tem o dever de questionar aquilo que está debaixo dele. Se você, por exemplo, está dentro de uma casa, se você mora numa casa, se você tem uma família e você percebe que algo está errado, você tem o dever de questionar. Você é o governante da sua casa, junto da sua mulher, ou às vezes a sua mulher junto de você, ou às vezes só a sua mulher, como aqui no caso da minha, pelo menos. Aqui em casa eu não tenho governança. Mas seja como for, é disso que se trata. Se você tem um poder de gestão, é sua obrigação questionar o sistema eleitoral. Agora, se isso é o suficiente para que você seja considerado golpista, então a gente criminalizou a liberdade de expressão, criminalizou a política, criminalizou a opinião, não tem mais. Agora, daqui para frente, precisamos todos. Antes de eu opinar, eu vou ligar para o ministro Moraes, se me der, ele tem que me dar o telefone, ligo para ele e pergunto, ministro Moraes, posso falar disso aqui? Alguém vai fazer um discurso? Tem que ligar para o Moraes. Moraes, posso fazer esse discurso? É nesse lugar que o Moraes nos coloca a todos, se ele considera a opinião do Bolsonaro um ato de execução de um golpe. Eu quero que a Júlia Lucy e o Fred anotem aí os pontos que vocês querem comentar, porque eu vou intercalando com falas do Moraes, tá bem? Então agora quero colocar mais uma fala dele. Ele insistiu várias vezes que os atos executórios do golpe de Estado começaram em 2021 e era um plano para perpetuação no poder sem dar bola para eleições e os seus resultados. A organização criminosa iniciou a consumação desses atos executórios com a finalidade de perpetuação no poder. De perpetuação no poder, seja mediante um controle do Poder Judiciário e do TSE, seja desrespeitando as regras da democracia e desrespeitando as eleições que ocorreriam no ano subsequente, em 2022. E, para isso, se iniciou, por parte dos réus dessa organização criminosa, vários atos executórios para desacreditar as urnas eletrônicas, deslegitimar a justiça eleitoral e o poder judiciário, jogar parcela da população contra o poder judiciário, contra as eleições e, com isso, desacreditar a democracia e se perpetuarem no poder. Vamos avançar mais um pouquinho. Para o ministro, não há nenhuma dúvida de que os atos de 8 de janeiro foram uma tentativa de golpe de Estado. O que se discute agora, segundo ele, é quem teria sido o autor ou os autores. Na verdade, esse julgamento não discute se houve ou não tentativa de golpe, se houve ou não tentativa de abolição ao Estado de Direito. O que discute é a autoria, se os réus participaram, porque não há nenhuma dúvida nessas todas condenações e mais de 500 acordos de não persecução penal, de que houve tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, de que houve tentativa de golpe, que houve uma organização criminosa e que gerou dano ao patrimônio público. Isso, tanto o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, e por ampla maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu, por 9-2, quanto a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Pois é, esse entendimento de que o 8 de janeiro foi o golpe de Estado, o auge do golpe de Estado, e não se fala mais nisso, é o que dá base para toda a acusação contra Jair Bolsonaro. Se não houver anistia,
o pessoal de 8 de janeiro, a depender do STF, entrará para a história como perigosos terroristas e lesa-pátria. O problema é que a maioria dos brasileiros discorda disso, entende que foi feita uma injustiça em 8 de janeiro para aquelas pessoas que envolvidas naquele vandalismo. E quando o STF se comporta dessa maneira, se dissociando completamente do senso comum, do senso de justiça e de proporcionalidade, eu imagino que isso vai ter efeitos tanto imediatos como duradouros, Júlia Lucy. Você aí tem agora várias coisas que a gente apresentou de uma vez só. Escolhe aí o que te chamou a atenção. Fui anotando aqui, Tosi, mas uma coisa que é importante a gente falar, pelo menos no mundo teórico, o juiz ele não tem que se balizar pela opinião popular. O balizamento do juiz deve ser a lei, a frieza da lei. Não extrapolar, não interpretar, como a gente vê o Supremo Tribunal Federal, adepto do neoconstitucionalismo, trazendo para si, arrogando para si uma capacidade legislativa, muitas vezes restritivas de direitos, para implementar aquilo que eles querem implementar. Agora, claro, que começando quando ele fala, não há dúvida que houve tentativa de golpe. Eu acho que é tão esdrúxulo a gente ter chegado neste momento e ver um julgamento em que se discute se houve ou não houve uma tentativa de golpe. A sociedade discute, mas quando foi a tentativa de golpe? Se realmente tivesse havido uma tentativa de golpe, não haveria nenhuma dúvida quanto a isso. Tentativa de golpe seria escancarado, seria necessário forças armadas, seria muita munição, artilharia e todo um estratagema de não apenas invasão de um prédio, que no caso inclusive era um prédio vazio, não tinha nenhum poder ali funcionando, mas era muito mais do que isso, tá? Então, tiramos o presidente eleito do poder, agora quem assume é fulano, quem vai ser ministro de tal é ciclano, a gente já tem as senhas e nós já vamos dar os comandos. É bastante óbvio, gente, que para configurar uma tentativa de golpe, você precisaria de ter toda uma teia de ações já estabelecida. Mas o ministro Alexandre de Moraes precisa considerar o 8 de janeiro como uma tentativa de golpe, porque o crime é tentativa de golpe, né? Atentar violentamente contra o Estado Democrático de Direito. Inclusive, muitas vezes ele suprime a palavra violenta ou violentamente, porque naquele dia não encontrou-se nenhuma arma de fogo. Como é que alguém daria um golpe sem arma de fogo? A gente está diante, claramente, de um crime impossível, porque o instrumento utilizado não é suficiente para chegar ao fim que se deseja. Se o fim que se desejava era dar um golpe de Estado, no mínimo você tinha que utilizar os instrumentos necessários. Porque senão é tão absurdo como eu escrever uma cartinha aqui agora. O meu sonho é matar Donald Trump. Eu vou matar Donald Trump. Isso é a mesma coisa que nada. Qual é a capacidade que eu tenho de matar Donald Trump? Zero. Então eu posso ter esse desejo, eu posso escrever, mas nada disso configura crime. Né? Mas é claro, como infelizmente a maior parte da população brasileira não teve acesso ao básico do direito, esses conhecimentos necessários para uma vida adulta foram alijados, né? Os brasileiros foram alijados desses conhecimentos, então fica fácil de boa parte da população. E a raiva que ele fala, né? Um juiz, ele precisa ser imparcial. Ele, em momento nenhum, foi imparcial. Ele está com todo o sentimento na fala dele, como se ele fosse um ator. Na realidade, ele próprio se considera uma potencial vítima, porque ele considera o plano do punhal verde e amarelo como um plano de fato, sendo que a pessoa que escreveu disse que não passou para ninguém. Então, é exatamente igual o exemplo que eu acabei de falar do meu desejo de matar Donald Trump, do meu desejo de matar Elon Musk, ou então até mesmo de eu chegar à Lua. Qual daquelas pessoas que invadiram aquele prédio, com qual capacidade elas teriam, gente, de tomar o poder? Então, é tudo tão absurdo, é tudo tão fora da caixinha, que
Infelizmente, não surpreende nenhum de nós, porque a gente já sabia que seria esse o encaminhamento, porque tudo está sendo usado para manter Bolsonaro fora da disputa eleitoral, mas principalmente para colocar o presidente Bolsonaro dentro da cadeia, para entregar uma foto do presidente Bolsonaro sendo conduzido, porque ele já está sendo humilhado de todas as maneiras. Nenhum dos seus direitos humanos vem sendo respeitado, mas eles querem essa fotografia, porque aí dessa maneira, de alguma forma, eles vão poder igualar o presidente Bolsonaro ao presidente Lula. Tem uma coisa que nunca foi explicada pela acusação. Se houve tentativa, se houve desejo de dar um golpe de Estado, por que o Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos vários dias antes dos atos de 8 de janeiro? Alexandre de Moraes apresentou hoje a explicação dele para isso. Por que não se tentou no dia 1º, no dia da posse? Porque, obviamente, a segurança no dia da posse é muito mais reforçada. E qual o melhor disfarce para um líder de organização criminosa para efetivar o golpe que não conseguiu durante esse período todo do que viajar para o exterior? Ah, eu não estava lá, mas o direito penal, eu diria já há alguns séculos, prevê autoria imediata e prevê o artigo 29 do Código Penal, não há alguns séculos, mas já quase um século. Então, obviamente, quando o soldado da máfia comete um crime a mando do capo da máfia, ele não está lá, o chefe da organização criminosa, mas responde porque ele determinou. E aqui, claramente, ao se ver barrado da possibilidade de concretizar na prática o que já havia consumado juridicamente o golpe de Estado, porque Batista Júnior e Freire Gomes se recusaram, fez uma nova saída. Moraes transformou a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos em um argumento para condená-lo. Parece que lembra aquele ditado que se ficasse, o bicho pegaria, se viajasse, o bicho comeria. Viaja. E a organização criminosa, e esse é o conceito de autoria imediata, a organização criminosa continua influenciando, continua instigando, continua coordenando, e aí o que não conseguir nesse momento, e que lá atrás já falava, ele réu, Jair Bolsonaro, o Exército, as Forças Armadas nunca recusaram o chamado do povo brasileiro. Vamos organizar esse chamado do povo brasileiro. Pois é, nós temos aí, Fred, um golpe de Estado que começou em 2021, atravessou 2022 inteiro, início de 2023 foi consumado, segundo a tese do Alexandre de Moraes, e tanto tempo planejando e na hora H o autor disso tudo está fora do país a milhares de quilômetros de distância, né, como um álibi para dizer assim, não tem nada a ver com isso. E como disse a Júlia Lucy, o pessoal que ficou ali, digamos, que ia dar o golpe de Estado, que meios eles tinham para dar esse golpe de Estado? Como sustentar isso e amarrar isso com a viagem, com a ausência de Jair Bolsonaro? Pois é, Tosi. Só para fim de comparação, se a gente pensar em duas situações recentes em que houve um golpe de Estado que foi dado e uma tentativa, tivemos o caso da Síria, em que o ditador Bashar al-Assad caiu e fugiu para a Rússia, inclusive, e ali o poderio militar foi utilizado e ele foi destronado. E uma tentativa contra o Vladimir Putin, do Prigozhin, que era o líder do grupo paramilitar Wagner, ele fez a tentativa, tentou marchar ali sobre Moscou com canhões e toda uma artilharia e foi mal sucedido e depois, alguns meses depois, acabou morrendo num acidente aéreo bem suspeito. Você imaginar que senhoras portando uma Bíblia, no caso da Débora, um batom, teriam instrumentos suficientes para dar um golpe de Estado no país? É risível. E até como você lembrou bem, Tosi, Bolsonaro não estava no Brasil e o próprio José Múcio, que é o atual ministro da Defesa do governo Lula, ele mesmo disse que quando foi feito
ali aquele gabinete de transição para fazer a passagem dos ministérios do governo Bolsonaro para o governo Lula, o José Múcio falou que ele estava tendo alguma dificuldade com o ministro da Defesa, porque ele já seria indicado ministro da Defesa do Lula, e depois de uma reunião com o próprio presidente Bolsonaro, as coisas fluíram. Eles já conseguiram indicar, inclusive em dezembro, os comandantes das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha e Exército. Então, que golpe é esse em que justamente você detém um aparato estatal e você vai fazer a transição para depois para o governo, que você vai tentar um golpe depois? Quer dizer, você não ia tentar permanecer no poder se você realmente tivesse a intenção golpista? Então você vê que é uma coisa risível. E para além disso, para uma análise mais técnica dessa questão dos dois tipos penais que são imputados ali aos réus, tanto da tentativa de golpe de Estado quanto da questão da abolição do Estado Democrático de Direito, tecnicamente esses são crimes de forma vinculada. E por que forma vinculada? Os dois tipos penais prevê assim, você só pode praticar mediante violência ou grave ameaça. Para explicar para os nossos espectadores, o crime de furto e roubo. O que é furto? É a subtração da coisa alheia móvel. Então, você está em algum lugar, a pessoa vê teu celular em cima da mesa, de forma discreta, vai lá e pega o teu celular. É o furto. Agora, você está andando na rua, você está segurando seu celular, caminhando, de repente passa lá um bandido, arranca da sua mão, te dá um tapa, ele se utilizou de violência. Não há comprovação de que nenhum desses réus tenha se utilizado de violência, que é a coação física, o chamado núcleo crucial, o núcleo estratégico dessa suposta trama golpista. Em nenhum momento a acusação comprovou que eles tivessem se utilizado de violência. Como é que o Bolsonaro ia utilizar violência estando nos Estados Unidos? Ou, além da grave ameaça, só se a gente for considerar, como o próprio Marcília comentou, uma crítica formulada, por exemplo, a questão das urnas, como um crime. Eu até me recordo aqui, se me permite, só uma lembrança, Tosi, que acho que o Marcília quer comentar. Quando eu estava na graduação em Direito na Universidade de São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes era professor de Direito Constitucional. E há uma discussão no direito constitucional sobre os limites dos direitos fundamentais. Então, dois exemplos são dados em sala de aula. Um deles é o seguinte: ao direito de liberdade de expressão se contrapõe o direito à honra de alguém. Se você exerce a sua liberdade de expressão de forma abusiva e atinge a honra alheia, você tem um limite estabelecido entre esses dois direitos. E há uma discussão em relação ao direito à vida e a questão de tortura. E aí, justamente quando os Estados Unidos estava combatendo o terrorismo pós-queda das Torres Gêmeas, se a tortura eventualmente seria permitida para você obter uma confissão de um terrorista sabendo de que teria uma bomba e que aquela bomba fosse explodir. E o Alexandre de Moraes, ele dando essa aula, ele dá esse exemplo hipotético e a esquerda, os alunos da esquerda na faculdade, acusaram o ministro de estar promovendo tortura, de estar defendendo a tortura. Quer dizer, segundo esses critérios aplicados pelo ministro Alexandre de Moraes hoje, criminalizar o discurso, naquele momento, no início dos anos 2000, quando lá da faculdade ele foi acusado de promover a tortura, ele seria condenado e preso. E estaria... Então você vê o surrealismo dessa escalada autoritária que o país está passando, em que o direito à liberdade de expressão e o direito de crítica se converteu, infelizmente, você vê o crime de pensamento. Eles dizem que o intento golpista teria se iniciado em junho de 2021, quando Bolsonaro faz uma live tratando da questão das urnas eletrônicas. Quer dizer, ele estava ali discutindo uma política adotada pelo Estado brasileiro de adoção das urnas eletrônicas e eles transformam esse tema num assunto sacrossanto, quer dizer, que você não pode discutir e você passa a criminalizar quem busca só trazer à baila essa discussão. Quando a gente for lembrar do ponto de vista histórico, o Leonel Brizola questionou urna eletrônica, o Roberto Requião questionou urna eletrônica. Quer dizer, aí quando o Bolsonaro formula críticas fundadas sobre esse tema, ele se torna criminoso. Então o grau de surrealismo que a gente tem encontrado, tanto de má aplicação da técnica do direito penal, nesse caso de crimes de forma vinculada, em que não se comprova a presença desses elementos de violência e grave ameaça, assim como a criminalização da política, quando você vai lá e criminaliza um discurso e você transforma o direito de crítica, a liberdade de expressão, numa tentativa de descredibilização da justiça eleitoral, tal qual a acusação formulada pela PGR. O Marcília fez menção ali que ia falar, Marcília e a Júlia em seguida já. Eu estava com o meu microfone, eu estava falando aqui com o meu microfone fechado, mas eu tinha fechado aqui. Eu próprio me censurei, para você ver o nível de que está o país. De qualquer forma, não, eu ia falar só, a gente estava falando aqui, não, que
que falta violência, o elemento violência nesses crimes. Mas veja, nós temos aqui, o Moraes é o primeiro a colocar em caixa alta, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Para ele, palavras agridem, para ele, palavras são violentas, são uma forma de violentar o outro e o debate público, né? A não ser que olha, eu acho que a palavra só pode ser violenta quando a pessoa não sabe escrever, como o próprio ministro, né, que troca mais por mas, né? Ou aí sim, eu acho isso uma violência. Aí realmente talvez a gente possa entender que há uma violência, ou quando fala ou escreve muito mal, como ele próprio faz. Mas fora isso, eu acho que palavras não podem ser tratadas, claro, como violência. Veja, a questão é muito simples. Eu me lembro que eu vou contar uma pequena história, que uma vez o Suassuna, aquele escritor, ele disse uma coisa que eu guardei para sempre. Ele falou que ele abriu um jornal uma vez e estava escrito no jornal que o Chimbinha, que é aquele cara da banda Calypso, nem sei se está na Calypso, nem sei se existe ainda Calypso, mas enfim, que o Chimbinha era um guitarrista genial. Estava lá escrito. E ele falou que ligou para o jornalista e falou, cara, se você usa o adjetivo genial para o Chimbinha, o que você vai fazer com Beethoven? Porque não dá para gastar um adjetivo como genial com o Chimbinha. Por mais que você possa usar um bom adjetivo em relação a ele, pô, o que você vai falar depois de Mozart e assim por diante? Então, é disso que se trata. Se a gente acha que palavras podem ser um ato de violência, o que a gente vai fazer com as violências reais? Com as violências físicas? O que você vai fazer com uma pessoa que mata a outra se você acha que uma palavra pode gerar um golpe? Que uma palavra pode ser um ato de abolição violenta do Estado? Você não vai só abolir, você vai abolir com violência o Estado se você usar a sua palavra. Quer dizer, se você entende que palavras podem ter esse tipo de conteúdo de violência, imagina o que você vai fazer com crimes de violência real, pessoas que se matam, gente que esquarteja outra, o que você vai fazer? Vai chamar como isso? Que adjetivo você vai usar para esse tipo de crime? Então, se trata, inclusive, de uma falta de conhecimento do Moraes, por parte do Moraes, de como o mundo se organiza. Não dá para você querer destruir algo que é menor se você é um juiz. Você precisa... Essa é uma outra coisa que a gente, por exemplo, aprende com o juiz. Aqui o Moraes vai aprender, inclusive, com juízes de escola de samba. Já viu escola de samba? O cara, isso é uma coisa que se ensina. Quando passa a primeira escola de samba, você não pode dar nota. Porque se você dá uma nota 10 para a primeira escola, imagina as outras. As outras você perde o parâmetro. Então você tem que esperar as outras escolas para dar a nota para a primeira, para ter elementos de comparação. Se o Moraes acha que palavras são um ato de violência, pô, ele não tem como julgar mais nada nesse país. Se ele acha que uma pessoa que rouba uma bola do Neymar merece 16 anos, como é que ele julga um sequestro? Se ele acha que a Débora do Batom merece 14 anos, como é que ele julga uma pessoa que esquarteja a outra? Você percebe? Ele não pode mais ser juiz. Ele não tem condições, nem jurídicas e nem éticas até mesmo, de compreender o mundo. É um troço que a gente está nesse terreno. E eu lanço uma outra pergunta a respeito disso, sobre o tal golpe, né? Ele falou, por que não deu no dia 1º? Eu diria mais, por que o Lula, que entrou no governo no dia 1º, não desmobilizou as pessoas que estavam lá? Por que as pessoas não foram desmobilizadas até o dia 8? E essa é a pergunta que eu faço. Ok, não foi dado o golpe. Agora, essa pergunta sobre por que o governo não fez nada, permitiu que essas manifestações passassem... todo mundo que conhece Brasília sabe que é muito fácil você desmobilizar uma manifestação como a que aconteceu no dia 8 no Nascedouro. Mas não estou nem falando disso. Por que todas aquelas pessoas reunidas que eles achavam que era muito grave não foram desmobilizadas pelo governo Lula até o dia 8? Essa é a pergunta que eu acho que o Moraes não consegue responder. Pois é, agora, Júlia e Lucy, o Moraes teve num determinado momento que ele disse que não está em discussão se houve ou não houve golpe, que isso já foi decidido no julgamento de centenas de pessoas do 8 de janeiro, e isso é ponto pacífico. Agora, saber quem foi o autor do golpe. Não é esse o entendimento da população brasileira
E porque o que se vê, como eu já disse, é uma injustiça que foi cometida ali, e ao ele falar assim, passa a régua, aquilo já é ponto pacífico, de pacífico não tem nada, né? A condenação dos envolvidos no 8 de janeiro. Não, é uma mentira, né? E o pior, ele usa as confissões, porque algumas pessoas confessaram, num acordo de não persecução penal, elas confessaram os crimes em relação aos quais elas estavam sendo acusadas. Elas fizeram um acordo para diminuírem a pena, para se livrarem do processo, essa é uma estratégia. Então, veja, ele utiliza isso como uma prova de que houve tentativa de golpe. Né? Então, assim, uma pessoa que fez uma confissão, muitas vezes uma mãe de família, um idoso que não tem condições, que não queria correr o risco de ficar preso, fez ali, junto com seu advogado, traçou uma estratégia para conseguir se livrar desse julgamento, que todo mundo sabe que é um julgamento viciado, que as pessoas estão sendo condenadas apenas aí de 14 anos para frente. Aí ele utiliza isso como uma prova de que houve uma tentativa de golpe. Agora, para quem teve o cuidado de assistir esse encaminhamento como um todo, a começar o depoimento das pessoas, né, dos réus, é importante a gente lembrar que a própria Polícia Federal não conseguiu apresentar nenhum indício, nada que levasse o presidente Bolsonaro como autor, organizador, motivador, financiador desses acampamentos. A própria Polícia Federal não conseguiu, não apresentou. Por quê? Porque realmente foi um movimento espontâneo da população. As pessoas se organizavam de uma forma espontânea, faziam vaquinha. Tinha gente ali que queria 142, tinha gente que queria auditoria da UNA, tinha gente que simplesmente queria protestar. Quem teve a oportunidade de ir para esses acampamentos, vez ou outra, como foi o meu caso, eles estavam aqui em Brasília, você percebia que não tinha uma organização, não se sabia exatamente, as pessoas não sabiam exatamente o que estavam fazendo ali, elas estavam exercendo o direito constitucional de protestarem. Por isso, André, eu até respondo, por que eles não foram desmobilizados? Porque é direito do brasileiro protestar. É direito do brasileiro fazer um acampamento se quiser protestar. Agora, mas eles não achavam, eles não achavam. Então, eles disseram que não era. Agora, se eles achavam que não era, por que então ficaram quietos? Exato, porque aí o que a gente observa é o seguinte, eles não desmobilizaram o acampamento, eles não impediram a invasão, as imagens das câmeras sumiram, vez ou outra circulam umas imagens dos grupos de WhatsApp extremamente estranhas, que mostra que já havia pessoas lá antes, que mostra grupo de brasileiros, de patriotas, não querendo que houvesse quebradeira. Então, assim, não houve individualização de conduta, não houve a ampla defesa. A gente está vendo uma coisa tão absurda, gente, que o presidente Bolsonaro ele está sendo julgado por uma turma do Supremo. Essa foi uma mudança recente de entendimento dentro da casa. Como que pode um ex-presidente da República, que sequer deveria estar sendo julgado no Supremo, não ser julgado pelo pleno? Eles colocaram a primeira turma porque ali não vai ter divergência. Porque se você colocasse no plenário, pelo menos o André Mendonça abriria um voto divergente e exporia os demais. Então, assim, sem sombra de dúvidas, é um dos episódios mais tristes da história brasileira. A gente vê a população brigando por anistia, e eu acho que a gente tem que pensar em alternativas, mas indiscutivelmente a gente está diante de um processo nulo de pleno direito, por diversos problemas. E aí, Tosi, pegando um pouquinho da fala do Fred, quando o Moraes fala, não era necessário que o Bolsonaro tivesse aqui no Brasil para ele ser o líder do golpe, porque veja bem, olha o exemplo que ele usa para comparar. Quando um chefe do crime organizado determina que um dos seus capangas mate alguém, não foi ele que foi lá matar, mas alguém matou por ordem dele. Ele usou esse exemplo. Só que esse exemplo não pode ser utilizado porque é a mesma coisa que você comparar banana com batata. Porque no caso de uma tentativa de golpe de Estado, você necessariamente teria que ter uma pessoa para suceder aquele que foi deposto. Não é igual o caso do traficante que mandou matar. Mandou matar, dane-se. Ninguém precisa ocupar o lugar daquele que morreu.
Mas numa tentativa de golpe ou num golpe de fato, alguém sai para outrem entrar. Então, assim, é uma bizarrice atrás de uma bizarrice. A minha pergunta não é se esse julgamento como um todo vai ser anulado, mas é quando. Porque eu tenho certeza que um dia ele será anulado. Pela lógica do Alexandre de Moraes, além de um golpe de Estado à prestação, né, porque foi em 18 meses, né, em parcelas mensais, foi também uma tentativa de golpe de Estado por controle remoto. Né? A milhares de quilômetros de distância, golpe de Estado tabajara, como diria o pessoal do Caceta e Planeta, que os mais antigos vão lembrar. Mas é nisso que o Moraes quer que todos nós acreditemos. Ô, Tosi. Oi. Você não quer repensar? Falar pela lógica e Alexandre de Moraes na mesma frase, você não quer reformular? É fato, tem aí um conflito, né, conceitual difícil de superar, né? Bem, olha só, logo no início do julgamento, o ministro Luiz Fux fez questão de quebrar o clima de compadrio entre os colegas e se reservou o direito de divergir e avisou que iria divergir. Nas preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares. Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. A preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos, vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. E o Fux voltou a se manifestar divergindo dos colegas quando Moraes abriu espaço para deixar o Flávio Dino fazer comentários, o que não estava combinado entre eles. E o que Fux garantiu que isso não iria acontecer, não vai acontecer, quando for a vez dele pronunciar o voto. Explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, pois não, ministro Fux. Os ministros votariam direto, sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando, eventualmente, a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo, ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Essa manifestação do Luiz Fux por algo aparentemente banal, né, uma interrupção para comentário do colega, revela que ele não quer ser interrompido quando chegar a vez dele e avisou ali porque ele vai ter discordâncias. Isso é um indicativo, né, de que Fux vai fazer um voto bem diferente dos colegas. O que será que pode vir do voto dele e que efeitos práticos um voto divergente do Fux pode ter para o desenrolar dos fatos daqui para diante? Ele parece, por exemplo, ter uma visão diferente da validade da delação do Mauro Cid. Pois é, Tosi, se me permite só voltar ao que a gente estava discutindo rapidamente, Tosi. Você falou do golpe por controle remoto, do golpe a prestações, a gente tem um golpe por omissão. Porque no caso do ministro da Justiça, Anderson Torres, ele que era ministro da Justiça do ex-presidente Bolsonaro, depois ele se torna secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, e aí ele é acusado porque ele não fez nada para impedir que aquelas pessoas se manifestassem. Bom, mas o mesmo critério, então, se for aplicado ao Gonçalves Dias, que recebeu informes da ABIN dizendo que aquelas manifestações poderiam escalar eventualmente para atos de vandalismo, não por uma tentativa de golpe, mas para atos de vandalismo, e nada fez. Ele recebeu mais de 30 informes da ABIN no seu WhatsApp e, conforme ficou comprovado, inclusive na CPI que foi realizada, tanto pela Câmara Legislativa do Distrito Federal quanto pela Câmara dos Deputados,
e nada aconteceu. Agora, em relação também a essa questão do Fux, nós temos uma questão ali que acontece basicamente, do ponto de vista técnico, Tosi, que para você eventualmente ter o recurso de embargos infringentes, você precisaria de 2 votos pela absolvição dos réus. Me parece que o Fux vai... Primeiro, não tenho certeza se ele vai votar pela absolvição dos réus, ou se vai divergir pontualmente só na questão, eventualmente, como foi no caso da Débora do Batom, ele só divergiu contra, né, aos crimes que seriam enquadradas as condutas da Débora. Mas para você eventualmente ter esse recurso dos embargos infringentes, você precisaria de um outro voto para além do voto do Fux, conforme o entendimento do Supremo em outros julgados, em que dos 5, você precisa de 2 para que os embargos infringentes sejam interpostos e depois o caso é deslocado ali para ser apreciado pelo plenário. Não me parece. O recurso que eventualmente caberia ali, fora os embargos de declaração e tal, mas depois disso uma revisão criminal, que seria o equivalente da rescisão rescisória no processo civil, justamente em razão das várias violações legais, constitucionais que têm sido praticadas nesse julgamento, desde a questão da manipulação da competência do tribunal, como bem lembrado pela Júlia Lucy, e você tem essas ilegalidades que eventualmente podem ser apreciadas nessa ação da revisão criminal, mas obviamente com essa atual composição do Supremo Tribunal Federal, me parece muito pouco provável que eles viessem aí a mudar esse julgamento pela condenação dos réus, até porque já tivemos o voto agora do Alexandre Moraes, o Flávio Dino seguiu esse voto do Alexandre Moraes, uma divergência bem específica em relação a 3 réus, uma participação diminuta, ele menciona, mas o voto do Fux por si só, hoje, processualmente, não caberia você interpor esse recurso de embargos infringentes para levar para o plenário. Então, aí ficaria uma eventual revisão criminal que poderia, depois do trânsito em julgado da decisão, ser apresentada pela defesa do Bolsonaro para anular por completo o julgamento. Mas, obviamente, a gente sabe que com essa atual composição do Supremo, muito pouco provável que eles revissem esse julgamento, até porque fica muito claro, inclusive, quando o Fux comete essa indiscrição, porque você vê ali claramente que eles ficam incomodados, que ele diz, olha, a gente estava com um acordão ali no bastidor que ninguém ia fazer a parte, porque você veja, eles querem acelerar esse julgamento. Para fim de comparação, no caso do Mensalão, o julgamento do Mensalão se iniciou em agosto, finalizou o mérito do julgamento do Mensalão em dezembro, foram 53 sessões para que fosse julgado o mérito do Mensalão. Você vê que desde o início dessa ação, quando a ação é promovida em fevereiro, a denúncia é aceita em março, eles acelerando o processo, até porque o Barroso deixou muito claro, olha, a gente não quer que esse julgamento vá para o ano que vem para não interferir no processo eleitoral, veja, nós temos eleições presidenciais. Então, o que chama a atenção também, justamente, o Fux comete essa indiscrição e fala assim, o acordão que eles fizeram, porque é óbvio que eles estão todos jogando juntos ali. O Fux eventualmente até diverte, mas muito pontualmente também, não é aquela... quando você atua nos tribunais, você vê divergências ali de mérito, enfrentamento de teses, você vê que mesmo o Fux acanhado, não sei se com receio ali de eventual hostilidade dos demais ministros, porque a gente sabe que em momentos ali, outros julgamentos, quando o próprio André Mendonça tentou elevar o tom da crítica e da divergência, os outros ministros agiram em bando para quase coagir ali. Tem julgamentos em que o próprio Fachin, no caso envolvendo o Cássio Nunes e o Alexandre Moraes e o André Mendonça, o tom meio intimidatório em relação aos pares, ali, aos colegas. Então não me parece que o Fux, não sei se vai divergir em relação ao mérito, mas em relação ao mérito também, infelizmente, um voto só, segundo esse entendimento atual do Supremo, não seria suficiente para a interposição de embargos infringentes para levar esse caso para o plenário. Por que esse caso está sendo julgado hoje pela primeira turma? Justamente porque o Supremo manipulou a competência do tribunal. Primeiro, alterando aquele entendimento da questão do foro privilegiado, para tornar o foro privilegiado eterno, e depois jogando a competência originária do plenário para julgar presidentes da República. Os próprios réus do 8 de janeiro foram julgados pelo plenário, e quem diz isso, inclusive, não sou eu. Há um artigo publicado no Poder 360 que eu recomendo às pessoas que vão atrás e leiam, do Márcio White, foi editor-chefe da revista Veja, foi secretário de comunicação do Alckmin, depois foi chefe da comunicação do Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Ele é formado em Direito pelo Largo de São Francisco, além, depois tem enveredado pelo jornalismo. Ele mesmo fala,
Esse julgamento fica em xeque em relação à imparcialidade quando você tem essas duas guinadas do tribunal, tanto na questão do regimento interno para que fosse julgado pela primeira turma, quanto na questão do foro privilegiado, e a imparcialidade do julgamento fica em xeque, porque claramente eles alteraram essa jurisprudência porque eles queriam ir atrás do Bolsonaro. Porque em 2018 eles enfrentaram essa questão do foro privilegiado e aí eles mantiveram o mesmo entendimento de 1999 para, obviamente, privilegiar o Lula. Porque naquele caso seria prejudicial o Lula jogar o caso para o Supremo, eles queriam manter ali o processo julgado pela primeira instância, segundo grau, depois STJ e depois chegou no STF. E não havia clima político naquele momento para eles conseguirem livrar o Lula. Aí eles esperaram, a circunstância mudou, chegaram lá em 2021 e descondenaram o Lula. Mas você vê que nesse caso, então, essa manipulação da competência, que também é uma das causas de nulidade do julgamento, e o Fux, repito, fez essa indiscrição, mas que revela esse acordão ali, que a gente sabe, o resultado já era certo, era a condenação, tanto que a expectativa em relação ao resultado, todo mundo sabia que é um teatro, né, um jogo de cartas marcadas, e essa condenação já era esperada, com essa divergência pontual do Fux. Agora, Marcília, você acha que o Fux talvez vai marcar divergência só até o ponto suficiente em que ele não receba a Magnitsky na medida? Eu acho que o Fux ele vai fazer uma divergência cor-de-rosa, né? Que é uma divergência, eu nem acho que seja pela Magnitsky e tal, eu acho que ele realmente acredita que ele percebe, ou tem coragem de, ao perceber, dizer que tem coisa errada. E, pô, tem que ser muito burro, mas muito burro, juridicamente, para não perceber que tem coisa errada nesse julgamento. Pô, é assim, é uma atrás da outra, né? Hoje mesmo o Dino veio e falou, mas essa foto aí, não, essa foto aqui não está nos autos, e vai tocando, tudo vale. Qualquer coisa que acontece parece normal. Então assim, ou precisa ser muito burro, ou precisa estar muito de má fé, ou, sei lá, precisa ser mais político do que jurídico dentro da sua alma. E se você é um juiz que é mais político do que jurídico, juiz você não é. Hoje o que a gente assistiu foi uma peça de acusação atrás da outra. Os ministros Dino e Moraes julgaram os seus inimigos, julgaram os seus adversários. Não houve um julgamento de um juiz. Talvez amanhã. E se você é um juiz, você tem capacidade de perceber que tem algo errado. Mas não acho que o Fux tenha, embora acho que ele tenha a percepção de que tem muita coisa errada, não acho que ele vai ter, vamos dizer assim, força, para ser brando, força para dizer com profundidade tudo o que está errado nesse julgamento. Acho que a divergência dele vai ficar no âmbito processual, ou seja, ele vai falar, não, a competência, as preliminares, por isso que ele se indignou em relação às preliminares no vídeo que a gente viu anteriormente, ou no início, agora eu me recordo, mas que a gente viu ele dizendo, olha, eu acho que a gente não quero que pulem as preliminares, eu quero manifestar sobre isso, porque eu tenho divergência. Ele próprio já anunciou a divergência, mas eu acho que a divergência é dessa ordem. Da ordem da competência da primeira turma, da competência do STF, de, enfim, se no máximo vai entender que os dois crimes, golpe de Estado e abolição, não podem ser somados uns aos outros. Eu acho que vai ficar nesse âmbito, mas não acho que a divergência dele vai ser no sentido de dizer que as pessoas lá todas eram inocentes. Gostaria de ver isso. Seria incrível, mas acho que não vai acontecer. Júlia Lucy, uns segundinhos para você falar sobre o voto do Fux. E eu preciso acelerar porque quero ainda mostrar como que votou o Dino, né? O voto do Fux a gente está elucubrando a respeito, mas o Dino votou e andou falando umas coisas que vale a pena a gente ouvir. Mas você quer comentar também um pouco sobre essa coisa de as pessoas imaginarem que in Fux we trust? Não é bem assim, né? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma, já está tudo combinado, eu concordo totalmente com o André. O desvio para a primeira turma não foi por acaso. Então, infelizmente, como a gente sabe, esse é um julgamento muito mais político do que jurídico. Agora, sobre causas de nulidade, a gente já apontou várias, mas hoje surgiu uma que é indiscutível. O senador Flávio Bolsonaro apresentou documentos
periciais que comprovam que houve fraude, que de fato, dentro do processo, houve a produção de documentos com data posterior, mas referenciados com data anterior à busca e apreensão que havia sido solicitada. Isso já foi apresentado numa audiência do Senado e hoje apresentaram a perícia, então não há dúvidas quanto a essa alegação. Agora, infelizmente, isso repercutiu quase nada na grande imprensa e no Supremo todo mundo fez que não viu e vida que segue, e é mais uma causa de nulidade que somente no futuro mesmo, para a gente esperar que seja considerada, porque por enquanto é tudo um jogo de faz de contas e o teatro está montado, infelizmente não tem como ter muita esperança não. Pois é, outro que votou hoje foi o ministro Flávio Dino. Ele já adiantou que vai dar penas mais duras para Bolsonaro e Braga Neto, mas vai aliviar a pena, segundo ele, para alguns dos outros acusados. Não há a menor dúvida que os níveis de culpabilidade são diferentes. E mais. E essa não é uma divergência propriamente, mas uma diferença que eu adianto em relação ao eminente relator. Em relação ao Bolsonaro, aos réus Jair Bolsonaro e Braga Neto, não há dúvida que a culpabilidade é bastante alta. E, portanto, a dosimetria deve ser congruente com o papel dominante que eles exerciam. Do mesmo modo, digo que a reprovabilidade, a culpabilidade é alta em relação a Almir Garnier, Anderson Torres e Mauro Cid, sendo que, em relação ao Mauro Cid, há os benefícios atinentes à colaboração premiada. Contudo, e essa é a diferença para a reflexão dos pares, em relação a Paulo Sérgio, Heleno, Augusto Heleno e Alexandre Ramagem, eu considero que há uma participação de menor importância. E olha, o Flávio Dino ainda fez piada, como a gente comentou antes, sobre a pressão dos Estados Unidos para que a Suprema Corte brasileira pare de perseguir Jair Bolsonaro e seus aliados. Alguém imaginar que alguém chega ao Supremo e vai se intimidar com tweet. Será que as pessoas acreditam que um tweet de uma autoridade, de um governo estrangeiro, vai mudar um julgamento no Supremo? Será que alguém imagina que um cartão de crédito ou Mickey vão mudar o julgamento no Supremo? Pateta. O Pateta, ele aparece com mais frequência, né, nesses eventos todos. Então, nós estamos aqui, e é isso que o presidente conclui dizendo, fazendo o que nos cabe, cumprindo o nosso dever. Isso não é ativismo judicial, isso não é tirania, não é ditadura. Pelo contrário. Bom, e aí eu deixo para uma última rodada de comentários de vocês aí, comentários curtos pelo nosso horário, mas vamos lá, o que disse o Dino aí, Marcília? O que você... Não, eu vou só fazer um comentário super rápido. Eu concordo com o Dino, acho que o Dino, pela primeira vez, talvez na vida, tirando talvez um gosto por sobremesa, eu tenho uma concordância aqui com o Dino, que eu gosto muito de doce. E que é o seguinte, nenhum tweet estrangeiro, de um país estrangeiro, pode alterar o destino de uma corte. Legal. Assim como nenhum... Só voltou ao outro lado. Assim como nenhum tweet de um presidente brasileiro pode dar um golpe de Estado. Concordamos? Acho que estamos de acordo. Maravilha. Júlia. Não, mas não, a questão é que não teve nem tweet do presidente Bolsonaro, né? Assim, não tem nada. Infelizmente, a pressão agora tem que ser em cima mesmo do Senado e a direita precisa se organizar para fazer uma maioria do Senado no ano que vem, porque essa é a única realmente alternativa. Neste aspecto, eu também vou concordar com o ministro Flávio Dino. Desculpa incomodar o chat, mas até agora a pressão americana não ajudou em nada. Serviu apenas para quebrar empresas brasileiras e para destruir empregos no Brasil. E a culpa é totalmente do Lula, que fique claro. Mas até agora,
concretamente, não houve nenhum afago, nada que tenha vindo dos Estados Unidos que tenha ajudado a gente aqui no Brasil. Essa é a grande verdade, é ruim de falar, é difícil de aceitar, mas a gente não pode ser iludido e inocente. Se havia alguma expectativa de mudança de voto, esquece. Inclusive, Tosi, informações diretamente dos Estados Unidos, não deve vir mais Magnitsky para cá, porque não é simples, o processo de Magnitsky não é simples. O Trump se desdobrou para conseguir passar a Magnitsky lá nos Estados Unidos, ele enfrenta uma resistência muito grande lá dentro. Ele não pode correr o risco de jogar Magnitsky para cima de uma pessoa e a Suprema Corte retirar. Seria uma desmoralização. Então, se alguém ainda tem alguma expectativa, eu acho que está na hora de não ter mais. A questão é com Alexandre de Moraes, porque ele atentou contra a soberania de empresas americanas e de cidadãos americanos de uma forma flagrante. Os demais ministros não é simples de incluí-los assim. Então, gente, brasileiros, sigamos o exemplo da medida do possível do Nepal. É aqui que a gente tem que resolver. Ninguém vai apresentar a solução para a gente. Fred. Eu acho só fazer uma crítica, Tosi, nem tanto ao que o Flávio Dino disse, mas a própria forma, não o tamanho dele, mas a forma teatral com que ele fala, que fica muito claro o cinismo, né? Ele falando sempre com ar cínico. E ele é um péssimo ator nesse sentido, porque é muito mais um agente político do que um juiz. Infelizmente, é um militante travestido de juiz, e o papel de juiz não lhe cabe bem, ele nem consegue esconder isso, porque você vê esse aspecto teatral com que ele decide. Infelizmente, esse é um julgamento espetáculo e o resultado bem conhecido já, né? E olha que a gente nem comentou hoje, não deu tempo de comentar no programa sobre a comparação com o Samambaia que os dois fizeram, o Moraes e o Dino, né? Mas isso fica para um próximo. O Marcelo tem um rápido cabelo, né? E Samambaia também geralmente dá em lugares mais com solo ácido, sabia? Solo tem que ser ácido para ter essa samambaia, é um indicativo de que é solo ácido. E muitas vezes também na selva, né? Então no meio da selva tem samambaia. Então nessa selva que está esse julgamento aí, tem muita samambaia, muitas outras espécies exóticas. Marcília, muito obrigado pela conversa, obrigado para você, Júlia Lucy, você também, Frederico. Valeu, obrigado. E especialmente a você que acompanhou a gente no Última Análise. Siga acompanhando os canais da Gazeta do Povo, porque nós estaremos sempre em tempo real no julgamento de Bolsonaro e seus auxiliares e com a melhor cobertura que você já conhece. E considere também ser assinante do jornal. Apoie a Gazeta do Povo, que está com uma promoção de 7 de 9. Durante 7 meses, durante 9 meses, R$7 por mês. Não, exatamente. Deixa eu conferir ali, estava trocando a promoção e ia ser um problema. Então é isso, R$7 por mês durante 9 meses. Junte-se a nós e apoie o jornalismo da Gazeta do Povo. Obrigado e até o nosso próximo encontro.